Alô, seja muito bem-vindo, você está no Physics Box, eu sou o professor Carlos Mainardes. Na aula de hoje nós vamos fazer um exercício que aplica a segunda lei de Newton para descobrir a tração que une dois blocos. Mas, será que quando a gente faz uma inversão entre esses blocos, a tração permanece a mesma, sendo que não mudou, no caso, a massa dos blocos, nem a força que puxa os blocos? É isso que nós vamos discutir e resolver nessa aula do Physics Box. Vem comigo, vamos ver esse vídeo. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 e a 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA e TB corresponde a... Então nós temos aqui um probleminha em que nós vamos solucionar através da segunda lei de Newton. Nós temos os dois esquemas em que os blocos 1 e 2 estão unidos por uma corda, logo nós temos as trações TA e TB, mas como a massa desses blocos são diferentes, nós vamos verificar que as trações acabam sendo diferentes. Então, por isso esses valores que você vê aí de razão de tração. Agora, antes de realizar o cálculo, vamos para uma análise. Olha só, nós temos nos dois esquemas, uma boa observação mostra que nós temos exatamente a mesma força sendo aplicada, que seria, tanto no esquema 1, a força F, e no esquema 2, a força F. Nós temos, portanto, a mesma massa. Observe aqui, ó, bloco 1 e bloco 2, bloco 1 e bloco 2. O que existe de diferente em cada esquema é que no primeiro a força F de 64 newtons está presa ao bloco 1, e o bloco 1 puxa através da corda o bloco 2, e aqui nós temos uma inversão, força aplicada no bloco 2 e a corda presa entre os blocos, nesse caso puxando o bloco 1. Mas, pensando na segunda lei de Newton, mesma força, mesma massa, consequentemente nós temos de ter a mesma aceleração. Nós mostraremos isso em cálculo. Mas agora observe o seguinte, vamos olhar os blocos que estão isolados em cada esquema. Então está aqui, ó, o bloco 2, onde a força resultante sobre ele seria aqui essa força de tração. Tem peso e tem normal, mas elas se cancelam, então eu já nem mostro no esquema. E aqui, observe que no bloco 1, no segundo esquema, nós temos a tração TB atuando. Se nós pensamos na segunda lei de Newton, nós vemos que tração tem que ser igual a massa vezes aceleração. Porém, observe que, se compararmos agora a massa de 2 com a massa de 1, nós vimos que a massa de 1 é 10 e a massa de 2 é 6. Então, a massa de 1 é maior que a massa de 2. Consequentemente, se nós temos massa multiplicado por aceleração, a aceleração é a mesma para o sistema, logo para os blocos. Porém, como no isolamento as massas são diferentes, quanto maior a massa, maior nesse caso a tração. Então, a tração TB, que é a tração sobre o bloco de maior massa, é maior que a tração TA. Isso aqui é uma análise, agora nós vamos desenvolver matematicamente isso aí. Então, olha só. Desconsiderando os atritos, e vamos buscar a razão das trações TA e TB. Mas, lembrando aqui que a força é de 64 e as massas 10 e 6, vamos pegar o primeiro esquema. No primeiro esquema, se eu olhar para o corpo 1, se eu isolo o corpo 1, eu vejo força F aplicada num sentido, tração TA na corda aplicada em sentido oposto. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante F menos TA, onde elas têm sentidos opostos, igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Mas, no mesmo esquema, agora eu olho o corpo B e vejo que ele está sendo puxado por TA. Nesse caso, pela segunda lei de Newton, TA
massa 2 vezes aceleração. O que nós vamos fazer agora é somar as duas expressões. Observe que TA aqui é negativo e TA é positivo, e é evidente que o valor é o valor é o mesmo. Logo, nós temos um cancelamento de TA. Nesse caso, então, agora na soma, nós temos força, M1 vezes A, M2 vezes A, nós colocamos a aceleração em evidência e ficamos com força M1 mais M2 vezes A. Só que os valores de força M1 e M2 nós temos. Substituindo, então, nós temos 64, 10 mais 6 vezes A, 64 igual a 16A, e nesse caso eu encontro 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Uma vez que eu encontrei a aceleração, basta eu substituir em qualquer uma das expressões, pegando a expressão menor, TAm2 vezes A, com a massa de 2 é 6, 6 vezes 4, encontrei a tração TA de 24 newtons. Vamos para o segundo esquema, que é muito parecido. Então, no segundo esquema, o que nós vemos? No bloco 2, a força é F num sentido, TB contra, de forma que podemos escrever pela segunda lei, F menos TB, M2 vezes A. Agora, no isolamento do corpo 1, vemos apenas TB atuando. Nesse caso, TB M1 vezes A. E fazemos, então, a soma, de forma que TB é exatamente o mesmo, só que aqui negativo, aqui positivo, dá cancelamento. Como resultado da soma, então, nós temos aqui no lado esquerdo F, colocando A em evidência, M1 mais M2, que é o que nós já encontramos anteriormente. Nesse caso, substituindo força 64, massa de 1, 10, massa de 2, 6 vezes A, 64 igual a 16A, aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, a mesma aceleração que a gente já havia concluído, na verdade, apenas por análise da situação. Bom, o que eu faço agora? Substituo a aceleração numa das expressões, pegando a mais curta, TB, M1 vezes A, TB, 10, que é a massa M1 vezes 4, TB dá 40 newtons. Bom, o que o problema quer que a gente faça? Nós precisamos encontrar aqui a razão entre as trações TA e TB. Então, quanto vale a razão TA dividido por TB? Observe que nós já calculamos, encontramos TA valendo 24, TB valendo 40, e aqui ambos são divisíveis por 8. 8 é o máximo divisor comum de 24 e 40, divido por 8. 24 por 8 dá 3, 40 por 8 dá 5, 3 quintos. Olha lá nas alternativas, letra C, 3 quintos. Bom, com isso então nós resolvemos um belo problema envolvendo aí a segunda lei de Newton, certo? Se você gostou, dá um like para o canal. Esse é o modo também de você ser avisado de todas as aulas que nós fazemos aqui no canal. Você sempre é avisado quando você dá o seu like. Se você não entendeu, coloca sua dúvida na descrição, a gente responde para você. Também, se você está estudando para uma prova, você pode, e você tem mais amigos, você pode compartilhar com eles essa solução. E se quiser continuar estudando, nós temos mais vídeos aqui no canal sobre força. Nós temos também o site do Physics in Box. Lá tem questões online de aplicação da segunda lei de Newton para você resolver. E muitas dessas questões tem o vídeo da solução, certo? Então, é isso aí. Bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.